E aí galera que lê Gibi, tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio Gibi. O meu nome é João, o vídeo de hoje é um bate-papo quadrinístico. Gente, antes da gente entrar propriamente dito no assunto do vídeo de hoje, deixa eu fazer um pedido a você. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, dê aquela força pra gente poder chegar aos 20k de inscritos aqui no YouTube e também curta o vídeo, que curtindo o vídeo vocês também ajudam muito na divulgação do canal dentro do próprio YouTube. Além disso, quero deixar na tela o nome dos apoiadores do canal. Valeu pela força, pelo apoio de todos vocês. Se você deseja se tornar um apoiador do Eu Leio Gibi, tem um link na descrição do vídeo que vai te remeter a um vídeo específico em como você pode ser um apoiador aqui do canal. E também quero agradecer aqueles que têm comprado pelos links do canal. Muito obrigado mesmo, valeu pela força de todos vocês. Vamos então para o assunto do bate-papo quadrinístico de hoje, que é justamente a questão de ladrões do tempo. E não estou falando daqueles que são capazes nas histórias em quadrinhos de viajar no tempo para roubar preciosidades e alterar a história e coisas desse tipo. Estou falando de coisas que muitas vezes estão roubando o seu tempo de ler gibi. Coisas que estão muitas vezes simplesmente fazendo com que você se ocupe com determinadas coisas que não necessariamente você precisaria se ocupar e que consequentemente tem impedido, né, tem roubado, né, esse tempo precioso que você tem para ler quadrinhos. E eu separei aqui umas 3 possibilidades de alguma coisa que pode estar acontecendo de repente com você que não está conseguindo ler gibi, porque essas coisas podem estar tomando realmente seu tempo. E uma delas é a tal da desorganização. Como assim? Se a gente é desorganizado, fica meio difícil a gente ter o nosso tempinho para ler gibi, né? Mas por quê? Porque você não tem aquele momento de ler o seu gibi. É o tal do na hora que der eu faço. Essa coisa de que na hora que der eu faço não vai dar certo. Mas não vai dar certo por quê? Porque na hora que der eu faço pode ser em qualquer momento, né? E você pode passar inclusive dias, semanas sem ler gibi, porque é o tal na hora que der nunca deu certo de acontecer. Então eu preciso ter ali, se possível, né, seria excelente dentro da nossa organização do nosso dia, ter o nosso momentinho de leitura, o nosso momentinho ali que para poder sentar e falar assim, cara, tal hora é hora de ler meu gibizinho, sei lá, ali logo depois do almoço, ou se você tem um tempinho na parte da manhã também que você pode separar uma meia horinha para ler gibi, ou quem sabe de noite é um horário que lhe seja melhor para você fazer isso. Se você não separar um tempinho, muitas vezes fica muito difícil de você ler gibi, justamente porque a desorganização, né, tem roubado o seu tempo. E isso é muito ruim. Então, se você não está se organizando, né, procura se organizar, que isso pode facilitar muito sua vida para sua pilha de leitura baixar, né? E a outra coisa que muitas vezes acontece são as distrações. O que são distrações? Imagine que você conseguiu organizar o seu tempo, imagine que você conseguiu colocar a situação em ordem, e aí você vai pegar e vai ler o seu querido gibizinho. Você vai lá, pega o seu gibi, senta lá no seu cantinho de leitura, caso você tenha, ou não, né? Enfim, lá onde você costuma ler gibi, e aí você vai pegar o seu gibizinho e falar assim, cara, eu vou ler aqui uma história do Superman, que isso é muito bacana. E aí acontece que no seu celular aparece uma notificação, sei lá quem postou um vídeo, lá naqueles aplicativos de vídeo curto, né? E você fala, opa, deixa eu dar uma olhadinha que eu gosto muito de fulano, ou fulana, sei lá, né? E você vai lá e dá aquela olhadinha. O grande problema daquele aplicativo de vídeo curto é que ele tem uma estratégia bem interessante, te prender o máximo possível olhando esses vídeos. E aí você não olha só daquele que apareceu a notificação, você começa a correr o seu dedo na tela e olhar um atrás do outro, e pior, você ficar correndo o dedo na tela sem olhar coisa nenhuma, porque tem um monte de coisa ali que não está te interessando, mas você continua preso naquilo, e de repente você tinha meia horinha para você ler a sua história do Superman, e o que aconteceu? Você não leu a história do Superman, acabou a sua meia hora e você tem que fazer outra coisa, porque você desperdiçou meia hora correndo o dedo na tela do celular e poderia ter aproveitado com uma leitura legal e desperdiçou com absolutamente nada, porque você só olhou aquele vídeo lá que tinha, de repente, a notificação que te interessou, e todo o resto você gastou só correndo o dedo na tela e desperdiçou o seu valioso tempo. O tempo da gente já é valioso, não dá para ficar desperdiçando
com coisas desse tipo. Então é bastante interessante, né, você poder evitar esses ladrões do tempo. A outra coisa que pode muitas vezes atrapalhar você são as interrupções. Interrupção e além da interrupção, eu também queria colocar nisso a tal da procrastinação, o tal do depois eu faço. Mas por quê? Interrupção, ela é muito complicada. Você começa a ler o gibi. Tu leu 2 páginas, aí você para tomar água. Aí você lê mais 3 páginas e fala assim, eu vou ver um negócio ali. Daí você pega, lê mais 1 página, aí você vai olhar, sei lá, a mensagem do WhatsApp lá do grupo de sei lá quem, ou esse e aquele outro. Aí você lê mais 3 páginas e fala assim, cara, eu vou dar uma olhadinha no que está passando ali na televisão. Aí tu vai lá para a televisão. Aí, sabe, aí fica difícil. Né? Fica difícil. João, mas eu tenho um problema que às vezes eu começo a ler, as pessoas começam a querer falar comigo justamente na hora que eu vou ler. Pois é, isso é um problema. E é uma interrupção que você tem que dar um jeito aí, será de alguma forma, né, dar uma negociada de na hora da leitura você conseguir ler. Mas quando a gente fica provocando as interrupções, porque vou parar por causa disso, vou parar por causa daquilo, vou parar por causa daquele outro, cara, você não lê nunca, porque você tá se atrapalhando de ler por conta de uma quantidade absurda de interrupções que você está fazendo. Além disso, tem o tal da procrastinação. Depois eu leio. Cara, eu tenho que ler aquilo ali, depois eu leio. Cara, depois eu tenho que... rapaz, eu preciso ler essa história, depois eu leio. Cara, eu comprei isso aqui é bom demais, depois eu leio. Esse depois, só vai gerar uma coisa em ti, uma pilha de leitura cada vez maior, e você vai continuar comprando, e essa pilha de leitura vai continuar crescendo, e sob hipótese alguma ela vai diminuir, porque você não lê o que compra, porque você fica deixando para depois. E tudo que a gente fica empurrando com a barriga, deixando para depois, são coisas que a gente nunca realiza na vida e desperdiça, tá? Coisas boas que a gente poderia produzir, porque a gente poderia conquistar, ou boas leituras que a gente poderia fazer, porque a gente está empurrando com a barriga. E muito desse deixar para depois está envolvido com preguiça, muitas desse deixar para depois está envolvido com falta de comprometimento, muito dessa falta dessa procrastinação também está envolvido com pura e simplesmente uma coisa que, tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que é melhor, mas eu não faço o que é melhor, eu fico fazendo umas coisas que eu quero e o que eu quero fazer nada, porque eu tô com preguiça, eu quero fazer nada porque não sei o que, e a gente não tem uma vida ali mais produtiva, mais bacana, inclusive uma vida com melhores leituras e que até com uma quantidade maior de leitura, porque a gente fica enrolando e empurrando para depois, quando vê, passou ano e o tal do gibi ainda está lá, porque você continua deixando ele para depois. Ou seja, são ladrões de tempo, são coisas que atrapalham, são coisas que não deixam a gente se desenvolver, são coisas que não deixam a nossa pilha de leitura baixar, são coisas que não deixam a gente aproveitar o nosso hobby, são coisas que atrapalham justamente essa nossa vida de colecionador, que a gente tem o quadrinho está ali e a gente pouco aproveita daquilo que a gente obteve, do quadrinho que a gente conseguiu, porque pura e simplesmente a gente está deixando ladrões de tempo determinarem o ritmo da nossa vida. Mas me diz aí, você tem deixado algum ladrão de tempo impedir você de ler gibi? Você se considera uma pessoa organizada? Você é uma pessoa que procrastina muito? Você é uma pessoa que muitas vezes tem deixado o seu próprio celular ou roubar seu tempo de ler de fazer suas leituras? Enfim, você tem se prejudicado por causa disso? E não só, muitas vezes, né, nas questões de quadrinho, mas de outras coisas da vida, que às vezes era para você ter resolvido, você está enrolando, e por causa disso, às vezes você está obtendo dores de cabeça por sempre empurrar a coisa para depois. Vamos conversar um pouquinho, porque conversar com vocês é sempre muito bom. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. Quero agradecer de novo pela ajuda, pelo apoio de todos. Logo eu estou voltando com outro vídeo. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.